turma, vamos lá para a nossa última aula de revisão, ok? Então, agora a gente vai ver um pouquinho da aula resumida de tecido adiposo e tecido cartilaginoso. Eu coloquei nessa aula o que vai cair estritamente na prova, tá? Ou seja, o que nessa histologia básica é necessário que vocês aprendam para que vocês possam se aprofundar no próximo semestre, para quem tem embriologia e histologia bucal e para quem tem uma pretensão de se aprofundar no conteúdo de histologia com patologia, citopatologia e outras disciplinas afins, ok? Então, vamos lá. Já começando com algo que com certeza vai cair na prova, que é o conceito de adipócito, o que seria adipócito. Se vocês se recordam nas nossas aulas, eu sempre falo que tudo que termina em cito significa célula. E adipo vem de adiposo, de adipócito. Adipócito significa a célula de gordura. Nada mais é do que isso. O nome que se dá à célula de gordura no tecido adiposo é adipócito. E qual é a principal característica de um adipócito? O adipócito, ele apresenta uma membrana, obviamente, porque é uma célula, apresenta citoplasma, que aqui está representado nessa cor azul, meio lilás, clarinho. Algumas organelas, como, por exemplo, o complexo de Golgi e principalmente mitocôndrias. E aqui no centro, ao invés de a gente ter o clássico núcleo, o núcleo no adipócito unilocular, ele está localizado aqui, ó, na periferia da célula. Por quê? Porque ele dá espaço para essa grande cutícula de gordura ocupar quase todo o citoplasma da célula, e quando ele está ocupando esse espaço todo, ele acaba empurrando o núcleo do adipócito unilocular para a periferia. Então, a gente diz que o adipócito é unilocular quando ele apresenta uma única gotícula de gordura, que é tão grande que ocupa praticamente todo o adipócito. A gente vai ver mais para frente que existe um outro tipo de adipócito, que é o adipócito multilocular. O nome já está falando. Multi vem de vários, locular vem de lacunas, e nesse caso de gotículas. Então, são várias gotículas de gordura dentro da célula localizadas no citoplasma. Então, adipócito é o nome da célula de gordura do tecido adiposo. Bom, e onde fica localizado esse tecido adiposo? E quais são as principais características desse tecido adiposo? Essa figura já é um clássico da nossa histologia, né? É uma fatia de pele. E aqui, na parte superior, a gente tem a pele propriamente dita, a parte externa. Logo abaixo, a gente tem a epiderme, que é avascularizada. Mais embaixo, eu tenho a derme, que é extremamente vascularizada. Embaixo da derme, eu tenho o tecido subcutâneo, também chamado de tecido adiposo. Observem que, assim como a derme, o tecido subcutâneo, o tecido adiposo, ele é extremamente vascularizado, ó. Eu tenho veias e tenho artérias percorrendo todo o tecido adiposo. E, além disso, a gente observa essas bolinhas amarelas, que são os adipócitos, tá? São as células que armazenam gordura e que ficam 2 camadas abaixo da nossa pele. Somente abaixo do tecido subcutâneo, somente abaixo do tecido adiposo, que se encontra a hipoderme, que seria a parte mais profunda da pele. Então, o que é importante a gente frisar? O tecido adiposo, assim como o tecido conjuntivo, ou derme, é extremamente vascularizado. Bom, e como é que se forma o tecido adiposo? Isso também vai cair na prova, ok?
tudo começa lá na barriga da nossa mãe, lá enquanto a gente é um feto. E nessa idade fetal, as nossas células mesenquimais, ou seja, as nossas células tronco, elas se diferenciam em vários outros tipos celulares. No caso do tecido adiposo, quem é que vai ser o foco de um processo de diferenciação celular da nossa célula mesenquimal? O lipoblasto. Gente, o nome já está falando, ó. Blasto, célula jovem. Lipo vem de gordura. Então, como é o nome da célula de gordura jovem, que é precursora, ou seja, que vai dar origem ao adipócito unilocular e ou ao adipócito multilocular, porque são dois tipos de adipócitos. A gente vai ver em detalhe um pouquinho mais para frente. Mas o foco desse slide é o lipoblasto, porque é a partir dessa célula jovem, dessa célula de gordura jovem, que a gente vai conseguir maturá-la e transformá-la em adipócito uni ou adipócito multi. Então, lembrem-se bem do lipoblasto. E, obviamente, as diferenças entre o tecido multilocular e o tecido unilocular são questão de prova, porque é importante que vocês fixem esse conhecimento. Vamos lá, vamos começar do unilocular. Eu tenho aqui uma membrana, tenho no centro uma única gotícula de gordura, que aqui está sendo representada por essa mancha amarela, e no citoplasma, que está bem espremido aqui, ó, bem na pontinha, na borda da célula, eu tenho organelas, principalmente essas aqui representadas na cor marrom. Essas organelas são as mitocôndrias. Por que o tecido adiposo precisa de tanta mitocôndria? Porque a mitocôndria, ela é a organela responsável pelo processo de respiração celular e por favorecer a regulação térmica do tecido adiposo, ou seja, ela vai regular a temperatura. No caso do tecido adiposo unilocular, você observa que o núcleo está todo periférico, porque a gotícula de gordura deu uma esparramada, né? Deu uma espalhada no núcleo, empurrando para a periferia. E essas mitocôndrias que estão presentes na célula mostram que essa célula, ela é uma grande reserva de energia, porque ela armazena uma grande quantidade de gordura, que posteriormente, se for necessário, o nosso corpo vai recrutar para utilizar como energia, porque inicialmente o corpo consome carboidratos. Quando acabam os carboidratos, o corpo começa a consumir as gorduras. Quando acabam as gorduras, o corpo começa a consumir proteínas. Então, por isso que o tecido adiposo unilocular, ele é considerado como uma grande reserva energética. Além disso, o unilocular, ele também funciona como um isolante térmico. Por quê? Pessoas que são mais gordinhas tendem a sentir menos frio, né? Então, por que a gente sente menos frio? Porque a camada de gordura que a gente tem, se for uma camada espessa, quanto mais espessa for essa camada de gordura, menos frio a gente vai sentir. Por quê? Porque o nosso tecido adiposo, ele é mau condutor de calor. Então, a gente não sente frio, quem é gordinho. Mas quem é magrinho, que tem pouco tecido adiposo, sente bastante frio. Isso normalmente, de um modo geral, tá, gente? Estou generalizando. Claro que tem particularidades. Como eu disse, o núcleo é periférico e a gotícula de gordura ocupa quase todo o citoplasma. Então, essas são as características do unilocular que, com certeza, vão cair na prova. Assim como as características do multilocular. Diferentemente do unilocular, as gotículas de gordura desse tipo de célula, elas estão espalhadas, ó, elas não estão concentradas em uma única gotícula. Aqui tem uma, aqui tem outra, aqui, 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 aqui. Ou seja, pelo fato delas estarem quebradas, distribuídas,
isso faz com que o núcleo possa sair da periferia e se deslocar um pouquinho mais para o centro, tá? Mas ele ainda tende a ser um pouco periférico. O que chama a atenção no multilocular, diferentemente do uni, é a quantidade de mitocôndria que ele tem. O multilocular tem muito mais mitocôndria do que o unilocular. E por que isso? Devido à função do tecido adiposo pardo, porque ele é marrom, ou multilocular. Qual é a principal função desse tecido? É favorecer a termogênese, ou seja, a produção interna de calor, e promover a termorregulação, por consequência. Então, crianças recém-nascidas geralmente têm mais tecido multilocular do que quando adulto. Quando adulto, a gente tem mais unilocular. Então, os bebês, quando estão muito pequenininhos, a gente precisa sempre deixá-los quentinhos, fazer aquele charutinho, né, com coeiro. Por quê? Porque geralmente na região das costas, onde está a escápula, na clavícula, no ombro e na região dos rins, um pouco acima do bumbum, os bebês tendem a sentir muito frio. E é exatamente nessa região que o tecido multilocular se localiza, para que essa termorregulação seja feita e o indivíduo não morra de frio, tá? Isso também acontece com os ursos polares, os animais que vivem em condições muito geladas, que precisam hibernar durante determinado período do ano. Como falei, tem várias gotículas de lipídio e possuem muitas mitocôndrias. Essas também são características que vão ser pontuadas na avaliação. Então, resumindo, quais seriam as funções do tecido adiposo? Ele é isolante térmico e produtor de calor. Ele também promove um preenchimento dos espaços do nosso corpo, armazenamento de energia, e eles produzem coxins amortecedores, como a gente falou em aula. Na palma das mãos, a gente tem uma região aqui no polegar que é mais fofinha, né? Que tem mais gordura, na palma do calcanhar e também na maçã do rosto, que é essa bola adiposa de Bichat, que geralmente as pessoas fazem bichectomia, né? Essa palavra, para retirar essa bola adiposa, para o rosto ficar mais fino. Então, na estética se usa bastante isso. E nas mãos, como eu falei, a gente tem aqueles coxins que servem para amortecer possíveis choques, quedas, e é por isso que a gente tem essa parte mais gordinha da nossa mão. Quando eu falo de tecido adiposo, eu sempre relaciono o tecido adiposo com o tecido cartilaginoso. Por quê? Lembra que lá em tecido epitelial e conjuntivo, a gente tinha uma relação muito íntima do tecido epitelial com o conjuntivo? Ou seja, uma relação muito íntima da epiderme com a derme. Por que havia essa relação? Porque a epiderme, ela é avascularizada e a derme é vascularizada. Ou seja, a derme nutre a epiderme. Aqui no cartilaginoso e adiposo, mais ou menos do mesmo jeito. Como assim? Sempre que eu tiver um tecido cartilaginoso, que seria esse tecido aqui inferior, eu vou ter essa estrutura dividindo o cartilaginoso do tecido adiposo. Repetindo, sempre que eu encontrar um tecido cartilaginoso no corte histológico, eu vou encontrar essa estrutura aqui do meio e sempre um tecido adiposo adjacente ao cartilaginoso. O que significa isso? Significa dizer, deixa eu inserir aqui, que essa estrutura daqui equivale à nossa camada basal, lembram dela? Olha ela de volta. Então, isso aqui seria uma camada basal, mas no tecido
adiposo, ou melhor, no tecido cartilaginoso, o nome dessa estrutura não é camada basal, é pericôndrio, ok? O pericôndrio seria a camada que divide o tecido cartilaginoso do tecido adiposo, que sempre vai estar adjacente ao cartilaginoso. Por que que isso acontece? Mesma situação do tecido epitelial e conjuntivo. O adiposo, ele é extremamente vascularizado e o cartilaginoso não é. Então, quem fornece os nutrientes para o cartilaginoso? O adiposo, que transfere os seus nutrientes para essa estrutura aqui do meio, chamada de pericôndrio, e o pericôndrio, por revestir toda a cartilagem, ele acaba nutrindo o tecido cartilaginoso propriamente dito. Então, o pericôndrio funciona como uma camada basal. E isso vai cair na prova, essa associação entre epitelial e conjuntivo, cartilaginoso e adiposo, vai ser evidenciada na prova. Então, é importante que vocês entendam que é a mesma relação. E a função do pericôndrio se assemelha à função da camada basal. Ok? Aqui, por outro ângulo, ó, um outro corte histológico, eu tenho aqui tecido adiposo, altamente vascularizado, aqui também. E aqui, ó, é o pericôndrio. Tá vendo que eu falei que ele meio que circunda toda a cartilagem? Então, ele envolve toda a cartilagem, nutrindo essa cartilagem. A função do pericôndrio é nutrir a cartilagem. E a cartilagem fica aqui bem centralizada. Então, quais seriam as principais características do cartilaginoso? Ele apresenta uma consistência rígida e, ao mesmo tempo, elástica, como, por exemplo, nariz, orelha, traqueia e os nossos discos vertebrais. O tecido cartilaginoso é avascularizado e vai receber nutrientes e oxigênio que é fornecido por um tipo de tecido conjuntivo chamado de pericôndrio. Não esqueçam do pericôndrio. É ele que fornece os nutrientes para o tecido cartilaginoso. E, por fim, como eu tinha dito, rapidamente, adiposo e cartilaginoso são tecidos muito rápidos, conceitos muito básicos. Quando as células do tecido cartilaginoso são jovens, elas se apresentam pequenas, como condroblastos. Blasto significa jovem, e condro vem do cartilaginoso. Então, condroblastos seriam esses pequenininhos aqui, ok? São as células cartilaginosas jovens. Mas, se tratando das células cartilaginosas adultas, as maduras, o nome da célula que predomina no tecido cartilaginoso, isso é questão de prova, é condrócito. Como eu tinha dito, cito significa célula. Então, como seria o nome da célula jovem do tecido cartilaginoso? Condroblasto. E como seria o nome das células cartilaginosas adultas? Condrócitos. Ok? Como eles estão um pouco afastados, né? Na verdade, bastante afastados no tecido cartilaginoso, a gente observa uma abundante presença de matriz extracelular. Ok? Lembrem disso na prova também. Ok, meus amores? Como eu disse, cartilaginoso e adiposo é rapidinho, conceitos básicos. Espero que todo mundo faça uma excelente prova. Ok? Um beijo!